Olha só, de broadcasting. Muito bem, seu Leonardo Estrela. O senhor está com um problema que o senhor caiu aí, né? O senhor, como sendo muito grande, quanto o globo cai, fica maior o tombo, maior o esparramo. Se tiver poeira no chão, levanta a poeira. Muito bom. Hoje a gente vai. Iríamos estar fazendo um bate-papo, mas como o rapaz, enquanto ele não entra, a gente vai fazendo um monólogo. Ele está conversando comigo no telefone aqui, está meio desesperado lá. É como se tivesse trancado um gato numa caixa de vidro. Ele está arranhando lá o vidro. Não consegue entrar. É. Então, é, a função a função desse nosso bate-papo, até o Léo entrar, o Leonardo Estrela entrar, é a gente poder estar conversando sobre o uso diário das técnicas de PNL, programação neurolinguística, porque realmente causa assim bastante coisas. Oba! Eu desliguei aqui. Eu estava com o som ligado, o telefone entrou, atrapalhou um pouco. Mas serve só para a gente ver qual é a aplicação da PNL nossa no dia a dia. Então, a gente tem algumas técnicas, algumas coisas que são muito interessantes. A gente ia conversar a respeito disso, mas a gente tem formas da gente falar, da gente se comunicar. E a comunicação, ela se dá baseada no entendimento do outro, não naquilo que eu quero falar. Então, e agora esse acidente com o Léo aí, ele deve estar agoniado do lado de lá, querendo falar, porque o cara simpático, bom de conversa, de castigo, numa live que ele que organizou para sair, ele está conversando, está num estado de apreensão comigo há já alguns minutos, uns 30 minutos que ele está falando comigo no telefone. E o cara caiu. É um acidente de percurso. Mas a gente tem alguns usos de algo na PNL que a gente leva sempre em consideração, principalmente por causa do óbvio. E deixa eu ver, a gente usa palavras para a gente descrever a nossa experiência sensorial. Então, as palavras a gente pode estar lá dizendo que elas são âncoras das experiências sensoriais que a gente tem. Mas a experiência não é a realidade. E o mundo não é a experiência. Então, quando a gente tem uma frase composta como essa, ela parece soar meio fora do padrão que a gente utiliza no nosso dia a dia, mas ela fica exatamente assim. Agora eu estou vendo. Entrou de novo o som. Essa frase, ela dá como uma sugestão que a gente começa a prestar atenção em como é a interação com as pessoas. Então, quando a gente começa a compreender isso, que a gente fazia de uma forma espontânea. Por quê? Porque a gente estava limitado somente pela maneira como a gente entendia que as coisas funcionavam. A gente nunca prestou muita atenção ou parou para organizar como é que as pessoas falam. A gente simplesmente sai de pressupostos de que tudo aquilo que eu falo é entendível, e aquilo que não é entendível eu volto a explicar de novo. E tem algumas falas, alguns provérbios que dizem assim, quando você está fazendo um diálogo, uma palestra, alguma coisa nesse sentido, falando com várias pessoas, diz assim, você fale e explique de tal forma que se você tiver certeza que sua avó entendeu, você foi bem
didático na explanação da sua ideia. Então, olha que interessante. Com recursos da PNL, a gente tira essas coisas que aconteciam de uma maneira mais espontânea e que a gente podia acertar ou não. Uma outra coisa também, a PNL, ela nasceu, o berço da PNL foi através de terapeutas que foram modelados na época, na década de 70, final de 69, 70. E um dos terapeutas que foi pesquisado, foi feita entrevista, e essas entrevistas eram baseadas em como é que esses profissionais, eles tinham formas de pensar que tinham como resultado um resultado eficiente. E um deles, o Milton Erickson, ele dizia que se você usar o mesmo protocolo, isso é, a mesma receita, para a mesma queixa de duas pessoas diferentes, para uma dá certo e para a outra não. O que isso significa? Significa dizer que cada pessoa opera numa representação diferente da realidade. E a gente usa palavras para descrever esta representação. Então, essas palavras são etiquetas inadequadas das nossas experiências. Olha que interessante. Quando você fala isso, você começa a entender que muitas definições que a gente usa, elas não são perfeitamente compreensíveis pela pessoa com quem a gente está conversando. E aí começa a surgir um ruído de comunicação, uma distorção da conversa. Por quê? Porque o que a gente tem é único e individual. E a gente tem que adaptar essa nossa transcrição do nosso mundo, adaptar na transcrição do mundo com quem a gente está conversando. Então, por isso que existe, quando a gente presta atenção em como essa frase foi formulada, a gente começa a entender que se a gente mudar a definição da palavra, a gente pode trocar a interpretação da experiência, que é a única coisa que a gente se baseia para nos comunicarmos com o nosso interlocutor. Então, de novo, as palavras são âncoras das nossas experiências sensoriais. Essas experiências sensoriais não são a realidade. E o mundo não é essa experiência. Então, a gente começa a entender que essa maneira de ver uma interação das pessoas, ela pode ser organizada de uma forma diferente. E a gente está falando de algo mecânico. Se a gente colocar mais um temperozinho nisso, a gente vai colocar um negócio que chama emoção. E quando a gente coloca emoção, aí o espetáculo fica brilhante, mais cheio de detalhes. Aí a gente vai organizando isto de tal forma que a gente faça o detalhamento das intenções comparadas com resultados. Intenção é o começo da emissão da conversa, e resultado é aquilo que essa interação provocou. E aí que muitas vezes a gente tem discussões homéricas com pessoas do nosso relacionamento, e quando entra a emoção nas discussões, aí saem dos argumentos e começa-se um ataque emocional através das palavras. E isso causa problemas. E esses problemas, eles podem ser relatados dentro do contexto familiar, dentro do contexto profissional. Dentro do contexto profissional, a gente tem
um organograma ser respeitado, uma hierarquia ser respeitada, um coleguismo para a gente respeitar. E aí, essas coisas elas começam a ficar mais delicadas. Então, a forma como, antes da pandemia, a forma como você, como eu me relacionava, como se relaciona no mundo corporativo, muda a mesma sentença no mundo familiar, no contexto onde a gente está com as pessoas. Por quê? Porque a gente se acha correspondido na interpretação da minha realidade. A outra pessoa com a qual eu tenho intimidade, ela tem que entender como é que eu descrevo, como é que eu vivo na minha representação. E quando isso não está ajustado, a gente tem problemas de comunicação. Essa que é a grande história. Então, só com palavras secas, a gente pode desorganizar essa representação, esse uso das palavras, porque, segundo o Richard Bandler, as palavras, então, são etiquetas inadequadas das nossas experiências. Então, as palavras são as âncoras das nossas experiências sensoriais. Como experiência sensorial? Eu sou ET, de outra... Não, experiência sensorial é o seguinte, eu só entro em contato com a realidade, com a pseudo-realidade, através dos meus 5 sentidos. Então, por isso que a gente fala que é uma experiência sensorial. E sabe por quê? Porque ela é única. Ela é minha, essa representação. E a maneira com a qual eu consigo transferir uma descrição dessa representação para outra pessoa, eu começo a abrir uma porta de fala, de realmente de ser entendido e se fazer entender. Olha só quem chegou na conversa. Você está machucado, Leonardo Estrela? Nossa, o tombo foi grande, viu? Sem internet de novo, olha lá. Sem internet, rapaz. Estou usando 4G para fazer isso hoje, viu? Mas tudo se dá um jeito, Tânia Carvalho. Ainda bem que eu tenho o senhor, né? Ah, que é isso? Ah, essa história é um acidente de trabalho, né? Isso aí é a língua pagana, rapaz. Pois é, rapaz. A gente critica muito, né? Às vezes a gente critica muito sem saber exatamente o que é. E a gente depois esconde isso e fala, não, Léo, eu estou dando uma crítica construtiva. Banana pra você, que crítica construtiva, rapaz? Você está pregando o pau. Quando você faz isso, você está comparando o poder. Não tem, não. Para com isso. Diga essa história. Existe a crítica construtiva, sim, senhor. Existe. Constrói o quê? Uma muralha na negociação das pessoas. Não, a pedrada que você vai levar de volta. Tá vendo? É isso que constrói, tá vendo? Fui falar mal de um evento ontem. Olha a língua pagando, viu? Pois é. Quem você tá falando? Fala comigo aí. Voltei, gente. Que bom que você voltou. A gente estava fazendo um monólogo aqui, na live, que era para ser a 2, e eu estava analisando uma frase de comunicação. Essa frase de comunicação é uma frase... Continua! E eu pego daí. Não, você já interrompeu tudo. Você já interrompeu tudo. Eu estou até coçando a perna aqui. Ela fica uma coisa mais teórica, né? As palavras são âncoras das nossas experiências. Essa que é a vírgula. A experiência não é a realidade. Verdade. E o quê? O mundo não é a experiência. Então, em cima dessa frase, eu estava dissertando sobre como é que uma linguagem
ela pode ser percebida de uma forma mais eficiente, isso do ponto de vista racional. E aí eu estava colocando uma pitada para a gente complicar um pouquinho mais, eu estava colocando emoção nessa conversa. E aí quando a gente coloca emoções... Hã? A pimenta. Aí quando a gente coloca a emoção, a gente muda o tempero da conversa. Por quê? Porque aí as emoções, elas são mais difíceis de controlar, né? Era isso que a gente estava conversando. Verdade. Uma conversa mais técnica, porque fica o monólogo tem que ser técnico, é diferente, né? Estou só. Gente, eu vou falar aqui que vai ser isso depois. A história é a seguinte. Poxa vida, fiquei só, né? Estou só. Fui abandonado, fui esquecido. Mas, gente, infelizmente, né, não é um problema, assim, pessoal, tá? Gostou dessa, né? Mas sim um problema técnico, né? Aquela operadora de internet que é o contrário de escuro, né? Não vou falar nomes para a gente não receber processos, ok? Então, aquela provedora de internet, que é o contrário de escuro, resolveu me deixar sem internet. Eu estou usando 4G agora. Vamos ver quanto tempo dura, né? Olha como é que comunicação é importante, ó. Verdade, senhor. Muito bem. Então, e a gente estava caminhando para a próxima fala, que é a gente... Mas eu não vou falar mais essas coisas. Eu ia falar a respeito de estrutura verbal superficial e estrutura verbal profunda. A estrutura verbal superficial é aquilo que você fala. É como se fosse, como os políticos, aí o Tancredo Neves usava isso, que a política é só a espuma, então você tem a parte de baixo. E a estrutura verbal profunda é aquela que você começa a descobrir aonde que está arraigado através de valores, crenças. Tem alguns dispositivos, habilidades na PNL, que a gente faz leitura a respeito disso e utiliza isso, seja, de novo, tanto no mundo corporativo como no desenvolvimento pessoal das pessoas, fazendo com que elas alcancem a realização dos sonhos num menor espaço de tempo, com menor prazo. É bem isso. Mas tem gente que, enquanto a gente vai falando, cai, toma um tombo e tal, hein? Vai ser a semana toda assim? Hoje é quarta-feira. Vai? A semana inteira não, eu já perdi segunda e terça, tá? Tem meio-dia de... Ganhou! Ganhamos segunda e terça, tá? Você soubesse o delay que tá... É porque é o seguinte, o senhor fala, né? Meia hora depois, eu respondo, meia hora depois chega pro senhor. Até o 4G da outra operadora, que é como chama? É jovem em inglês, né? Teen, ok? Até o 4G eu tô apanhando aqui hoje. Então a comunicação minha hoje é um tema exatamente bacana, porque minha comunicação tá péssima. Responde. A comunicação hoje sua, ela é vinculada à internet. Tudo bem, é um problema técnico, não é um problema de entendimento de comunicação. Mas uma outra verdade que a gente pode estar falando é que a gente desperdiça muito tempo com murmuração, com reclamações ou com elogios descabidos. Então, o que a gente tem é o seguinte: uma palavra certa, colocada no momento certo, faz uma mudança danada. Então, é bem esse detalhamento que a gente procura descobrir e avaliar qual realmente é o significado que tem certas palavras ditas ou a uma pessoa, ver o que ela está provocando. Então, ela serve exatamente para você... Sim. Qual é a coisa que também tem? Uma palavra certa, dita no momento errado, ou uma palavra errada, dita no momento certo, também tem
uma não comunicação, não efeito muito grande, né? Às vezes mais do que a palavra certa no momento certo. Concorda ou não? Os limites da comunicação estão nas palavras, não na descrição do mundo. Então, quando você tem consciência disso, você começa a ter consciência de que aquilo que você fala, você procura identificar o que você está provocando. Então, isso na comunicação é algo que coloca você em vantagem na relação do seu mapa de limites. Então, por exemplo, fala assim, ao invés de você falar, eu não consigo falar em público. Ao invés de você falar isso, eu não consigo falar em público, você pode analisar, pega um não e troca de lugar. Eu consigo não falar em público. Quando você diz isso, você sai de uma incapacidade para uma excelência. Que isso, Enio? Olha só, quando eu não consigo falar em público, olha só quais são as minhas reações. Primeiro, eu não consigo olhar com uma abrangência maior. Segundo, a minha saliva seca. Terceiro, as minhas mãos eu não sei onde colocar. Quarto, a minha mão começa a suar. Mãos frias. 5, as minhas frases, elas ficam pequenininhas. Eu não consigo ter uma linha de raciocínio. Além do que, eu esqueço tudo. Bom, isso é a descrição da minha incapacidade de falar em público. Então, se eu me portar exatamente como descrevi, eu não consigo falar em público. Agora, olha, se eu trocar esse não de lugar, eu saio de uma incapacidade para uma escolha. Então, aí eu consigo não falar em público. Por quê? Porque se eu tiver uma abrangência da minha vista, se a minha saliva não secar, se as minhas mãos pararem de suar, se eu tiver um posicionamento para minha mão, se eu não precisar ficar vermelho, se eu começar a concatenar as minhas ideias em frases maiores e compreensíveis pela plateia, o que acontece? Eu vou começar a falar em público. Então, a excelência em um comportamento está no contexto inadequado. Então, se você tiver com esse contexto num lugar, por exemplo, num lugar de compra, você vai querer fazer uma compra e você estiver usando esse contexto que você estava usando para não falar em público, aí você vai utilizar esse mesmo contexto para você inibir a sua decisão de compra. Então, aquilo que era inadequado no contexto de falar em público se torna adequado no contexto de decisão de compra. Então, essa história, os nãos da vida, eu não consigo, você pode trocar para eu consigo não. Então, transforma aquilo que você não quer como alguém que está sujeito a uma discrepância ou alguma... Você se torna refém, vítima da situação. Como é que você não consegue? Eu não quero. Eu não quero falar em público, eu não quero comprar. Você muda, inclusive, o seu jeito de respirar. Quando você fala, eu não quero, você se encolhe. Quando você fala, eu quero, você fala, opa, eu sou o senhor e dono das minhas decisões. É isso. Dono das emoções. Né? E nesse contexto em si, nós temos dois aspectos aí que eu vejo. Né? A primeira neuroassociação que tem, quando você fala que eu não consigo, você já cria aquela imagem negativa com relação. Eu não consigo. Quando você fala, eu consigo, já está positiva. Você cria outra neuroassociação, outra imagem neuroassociativa de positivo. Eu consigo não. Então, ela vai ter muito mais eficaz. São como se fossem dois padrões completamente diferentes. Um tornando você incapaz e o outro te dando ferramenta suficiente para você fazer a atividade. E
Como é que uma palavrinha tão pequena, né? 3 letras, ela influencia demais na vida da gente. 3 letras e você. Fala aí, que o atraso tá grande. 3 letras e você. E você? A letra M-A-O. E o C é o tio. Ah, seu tio, né? Nós 3 letras e você. somos os tios. E o tio você não se inclui nessa. É engraçado isso, né? Eu, apesar de poucos cabelos que eu tenho, a maioria deles, como vocês podem reparar, são escuros. Diferente de certa pessoa que tem uma abundância de cabelos e todos eles da cor das nuvens, em dia de chuva, né? Que branco, meio escuro, tá? Então, eu tô falando, nós vamos ficar conhecidos como os tiozinhos do podcast. Hein? E escuta que eu tô falando, que esse negócio vai pegar, tá? Então, nós, os tios, né, tio? Lá de São Paulo, você lembra, tio? Essa é uma relação de causa e efeito, é exatamente isso, tá? Poxa. A causa, a idade, o efeito, o cabelo branco, pronto. Você já ouviu falar em tinta de cabelo? Já ouvi falar em tinta. Não, mas essa preocupação, ela não é minha, não. Eu não tenho problema com os cabelos que restam. Eu não tenho problema. Senhor Hélio Carvalho, senhor. Eu vou aproveitar essa live aqui para declarar abundantemente. O senhor fica simpaticíssimo, tá? Com esses seus cabelos brancos. Mostram além. Fica maravilhoso. Não os mude, por favor, tá? Senão acredito que a nossa plateia feminina ela vai ficar muito revoltada comigo, porque eu falei de seus cabelos brancos, das suas madeixas, tá? Então, o senhor continue com seus cabelos brancos, que além de mostrar a sua experiência, seu conhecimento, lhe cai muito bem. Deixa a sua figura aí muito bem apresentada. Parabéns, senhor Hélio. Continue. Tá? Declarar. Muito obrigado. Pronto, eu queria falar isso. Eu queria falar isso em outras lives, mas não deu tempo, você abriu a brecha e pronto, falei. Pronto, falou. Faz favor, senhor. É o seguinte, se você quiser encontrar esse cara, como diz ele, de madeixas brancas, vai lá no nosso site, www.eniocarvalho.com.br. Se você quiser encontrar o Enio nos outros sites, vai lá. Isso é no final. Enio Carvalho, instrutor. Enio Carvalho, instrutor, no YouTube, no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Não, manda, no Twitter, Enio Carvalho. Manda todo mundo para sua página. Não. Indo lá para a página, gente, vai lá. www.eniocarvalho.com.br, que tem todos os links para ir nas outras páginas. Tá? Eu falo isso, esse rapaz, saber se... o Léo, ele que é o cara da informática. Eu não. Eu passei uma vergonha esses dias para trás aí. Nós fomos fazer uma live, não sei o que, aí no como é que chama lá, no Facebook. E entrou alguém na live. E entrou alguém na live e estava com um som de uma televisão, de um rádio, alguma coisa. E aí o Léo do outro lado falou: aperta o botão, tira o som. Eu apertei o botão. Eu tirei o som, tirei a imagem, o meu, o dele, o do outro cara, de todo mundo. Aí ficou abrindo em outro lugar. A confusão foi geral. Eu fiz. Então, falta habilidade, por enquanto, em mexer nesses botões. Minha indignação, tá? Não foi a habilidade, entendeu? É igual, por exemplo, você tem sobrinho, neto, né? Não já tem? Filho, tal, né? Ou não? Tenho sobrinho e tenho neto. Qual a idade dos seus netos? Qual é a idade aí? Quero sim, a idade de 11 anos. Tem a mais velha, o mais velho tem 12, 10, aí tem um de
Tem um de 8 e tem um novinho agora que tem 2 meses. Esse ainda, por causa da quarentena, eu nem conheço ainda. Por enquanto, então, é o último, do Miguel. O senhor já teve a oportunidade de jogar algum jogo com eles? No computador? Ou no computador, não. Mas chama nesses Xbox, esses games. Não. Eu não sei jogar. Eu tenho um enteado de 18. Ah, exatamente. Eu tenho um enteado de 18. E eu vi ele jogando, ele pá, aquele negócio rápido. Eu falei assim, moleque, 18 anos, rapaz. Papai aqui, ó, com 50, eu vou arrebentar esse menino. 4 segundos depois eu tava morto. Então, o que acontece? Então, o que eu percebi? Não é a habilidade dele, e sim porque é o seguinte, ele já sabe a antecipação, ele já conhece o negócio. É esse que é o nosso problema. Por isso que eu fico indignado quando o senhor fala do falta de conhecimento. Não, foi a falta de antecipação de Vossa Senhoria. O senhor conhece. Tanto que agora, quem está levando essa live aí sozinho? Quem foi? Vamos lá, fala para mim. Esse negócio de brincar com o neto, eu tive agora um tempo atrás, não sei precisar quanto, 1 ano, eu acho, e aí, ou mais, na casa de um dos meus filhos. E lá eles colocaram na televisão um jogo que ele é um jogo, digamos, virtual. É um boliche. Você pega uma bola virtual, coloca na mão e você joga virtualmente e aparece os litrozinhos lá e... Os pinos. Tá. Pino. Rapaz, até aprender a jogar aquele negócio. E aí é interessante, por quê? Porque você tem que coordenar o que você está fazendo, o gesto. Aí tinha uns outros negócios lá de tipo pular amarelinho, alguma coisa assim. Quer dizer, a destreza, a habilidade de fazer essas coisas, não. Eu peguei o meu neto, uma viagem anterior, alguns anos atrás, e fui jogar xadrez com ele. Aí eu pude jogar xadrez com ele. Mesmo assim, ainda porque cabecinha fresca, prontinho para me dar um banho. Mas esse ainda 18 anos, coquinha fresca. Então, mas é que tá, não é, tá vendo? Não é falta de habilidade, meu senhor, tá? A questão é da antecipação. Se o senhor tivesse feito também é um erro meu, se o senhor tinha feito uma antes, se a gente tivesse testado, não teria esse problema. Então, na verdade, é a nossa antecipação. É tudo novo pra gente aqui, né? Esse mundo virtual, essa história toda, é toda, vamos dizer assim, uma redescoberta, né? Nós que começamos a mexer com eventos e havia necessidade das pessoas, até mesmo, a gente está falando de comunicação hoje, começamos a falar, a gente precisava do feedback, a gente comunicava alguma coisa e a gente precisava daquele resultado. Qual que era o resultado? Era medido através da percepção que a gente tinha das pessoas, da nossa acuidade. Só que a história mudou. A história agora é outra. E aí, como é que eu sei que... em falar nisso, amanhã, às 16 horas, e amanhã, às 20 horas, tem 2 palestras do senhor Enio Carvalho. Não esqueça não, tá? Lembra dela aí, tá? As palestras do Enio é legal assistir, porque é o seguinte, aqui a gente só fala besteira, mas lá ele sempre passa uma técnica. Tá? Eu estou sem computador aqui, depois o Enio vai procurar aí o nome delas, que também eu não lembro não. Então, são palestras com técnicas de neurolinguística. Você quer acessar vai lá no site, www.encarvalho.com. Obrigado. Isso. Tá vendo aí, ó? E diz que não sabe nada. Agora fica me corrigindo. Eu tenho que aguentar isso. Tá vendo? Então, o senhor me corrige, porque agora já tem o conhecimento aí, ó. Já se antecipou, já sabe como é que é, já passou por isso. Então, a gente tinha isso, a gente necessitava, de olhar nos olhos dos outros,
a expressão dele lá, né? E a gente sabia se a pessoa estava gostando ou não daquela palestra, daquele conteúdo. E agora, hein? A palavra não é saber, a palavra é você poderia interagir, você poderia saber se realmente a pessoa estava à vontade, baseado na comunicação não verbal que ela tivesse. Porque se eu simplesmente tivesse feito uma leitura de uma cara feia, ou de um braço cruzado, de um pé cruzado, ou de um tá sentado, esparramado na cadeira, eu poderia estar detonando o mundo da pessoa, porque eu imagino, eu estava validando o meu mundo, e não o mundo dela. Então, essa é a definição daquilo que você falou, é uma palavra que eu acho que ela é muito difícil de falar, que chama acuidade. Essa norma, essa bola que a gente fala, é um pouco diferente isso da gente ver alguma coisa e interpretar. Você tem que checar com perguntas, ou com movimentos, ou com estímulos, para saber realmente verificar o que está acontecendo, e não colocar a legenda em cima. Mas é que tá, né? É o que a maioria faz. Não sei, eu não sou parte da maioria, eu já te falei, eu sou exclusivo. Generalizando. De novo esse troço. Eu vou explicar o que é. É porque quem já está acompanhando a gente, já está assistindo, quando eu vou falar alguma coisa, por exemplo, eu falo que isso aqui, o Enio, serve para 1000 coisas. Tem infinitas possibilidades. Ele fala assim, peraí, infinitas não. Tem um limite. Aí eu falo assim, nossa, bom da neurolinguística que ela serve para qualquer profissão. Aí eu falo assim, peraí, qualquer profissão não. Tem um limite. Né? É isso mesmo? Nós vamos continuar assim? Nas próximas lives? Isso vai ser, tipo assim, uma história da carochinha que nós vamos contar em todas as nossas lives? É isso? Sim, porque essa é uma maneira também da gente poder passar para as pessoas que muitas vezes aquilo que a gente generaliza, a gente quer contaminar a interpretação do outro através da nossa generalização. Isso não necessariamente faz parte da descrição da realidade. Só. Então, essa é uma maneira bem humorada de falar para você. Como é que você sabe dessas coisas? Todo mundo? Para com isso. Aqui, ó. E aí? Não estou prestando atenção na conversa? Não, eu só estou de braço cruzado. Para, senhor. Mas você não está prestando atenção na conversa do seu vizinho. Está de braço cruzado. Se descruzasse os braços e fosse lá prestar atenção, você estaria prestando atenção. Peguei pesado, eu sei. Não, pode falar que eu peguei pesado, que essa não deixou, não foi boa piada, não foi legal. Pode falar. Então, voltando então ao que eu estava falando, algumas pessoas, algumas pessoas fazem isso, colocam um rótulo no outro, aqui ó, bem grande, né? Tá de braço cruzado, tá de cara feia. Não é porque é feio, não. É porque não está interessado ou não quer. Então, algumas pessoas têm o hábito de fazer isso, de colocar esses rótulos. E aí? Você que é o expert na neurolinguística, e eu sou na neuroassociação, como é que a gente dá uma mudada nisso? É que tá, nós nunca demos nada aqui mais substancial, né? Vamos dar hoje uma coisa mais substancial aí, mais assim, de peso, assim, ó. Me dá um troço assim, ó. Tô te dando uma ferramenta hoje para quem estiver assistindo poder usar quando isso acontece. Vai. Primeiro, você fez 2 perguntas. A primeira pergunta, quando você generaliza, essa é uma das maneiras do nosso cérebro trabalhar, porque para a gente descobrir o que está acontecendo no modelo de mundo da outra pessoa, a gente tem 3 parâmetros bastante singulares.
É isso que o Léo falou, que a gente estava brincando, que é generalização. A outra, a gente usa distorção, e a outra a gente especifica. Então, são 3 maneiras que a gente tem de mapear, descobrir o que está acontecendo na cabeça da outra pessoa. E isso, aí, respondendo a sua segunda pergunta, como é que você faz isso? Uma das maneiras de você fazer isso é você perceber que a outra pessoa está generalizando e você, de uma forma delicada, você pergunta para ela o que está acontecendo. Então, os exemplos que a gente costuma usar, nossa, que tem criança, toda criança faz barulho. Será que toda criança faz barulho? Você devolve para você saber o que realmente ela quer dizer. Porque também é uma generalização de uma forma espontânea, que ela fala, nossa, eu moro nessa rua que faz tanto barulho, já teve algum momento que não teve barulho nessa rua? Então, você procura devolver aquilo que você não entendeu, ou aquilo que você quer que seja mais explícito, devolve para a pessoa a mesma fala em forma de pergunta. Então, toda caneta que eu compro, ela cai no chão e quebra. Será que não teve nenhuma vez que você comprou uma caneta que ela, ao cair no chão, ela não quebrou? Então, você transforma, como aquele exemplo dado do eu não consigo em consigo, você ajuda a transformar com essas perguntas o pensamento da palavra da pessoa que acabou de generalizar. Aí ela vai falar, realmente não é todo mundo. Puxa vida, a internet de uma operadora, ela costuma cair. Será que todos os dias costuma cair a internet dessa operadora? Ela nunca funcionou? Então, você começa a modificar a estrutura com a qual a pessoa está conversando com você. Então, a técnica que o Léo pediu é isso, é você perguntar sobre a generalização que você acabou de ouvir. E aí você tem uma resposta com uma melhor descrição do mundo da outra pessoa para você. Essa que seria uma técnica, alguma coisa que a gente usa, que é uma maneira que a gente tem de procurar entender e fazer a outra pessoa entender o que ela está falando, porque às vezes ela pega de um lugar, o preço que ela pagou no peixe, ela vai lá e vende para frente. Então, o que você está fazendo é isso, o que você está fazendo é organizando as reais possibilidades daquilo que ela está falando. Então, normalmente, se ela está falando a respeito sobre uma impossibilidade, pode abrir uma porta para ela mental, falar, opa, alguém falou isso, eu nem tinha pensado a esse respeito. Então, você... Verdade. você devolver uma pergunta para a pessoa, para você destrinchar essa generalização que ela fez. E é um modo exatamente fácil de fazer isso. Oi? Como é que é? Falhou aí. Eu não entendi. Eu não ouvi, falhou. Repete. Então eu vou continuar. Então, é um modo até mesmo. Eu vou continuar, porque tá dando delay danado. Eu estou usando meu 4G, ué. Entendeu? Vou continuar falando. Isso é uma da gente, inclusive, investigar até nos satisfazer. Então, quem falou isso? Né? Por que a pessoa falou isso? Quando que ela falou isso? Então, essa forma de quebrar essa generalização, o ele vai lembrar disso antigamente, né? Que falava o seguinte, dar nome aos bois. Você lembra disso, né, Enio? Então, exatamente isso, é dar nome aos bois. Isso. Então, dar nome aos bois é o quê? Você fazer esse questionamento, buscar vamos dizer assim, o primal dessa história, né? Todo mundo generaliza. Mas peraí, todo mundo mesmo? Será que não tem nenhuma pessoa que generaliza? Né? Você conhece alguma pessoa que generaliza? Quantas pessoas generalizou? Você generaliza? Então,
ao fazer essa investigação, esse questionamento, você está quebrando isso. Tá? É claro que você não vai fazer da maneira como nós estamos fazendo, porque é só um exemplo. Tá? Porque do outro lado existe uma pessoa e entra um negócio chamado sentimento e emoção, que a pessoa vai ficar até chateada com você, né? E vai terminar tendo uma discussão por causa disso. Ah, você está me arguindo demais, né? Você está me questionando, isso e aquilo. Você vai ficar até antipático com relação à pessoa. Mas, sutilmente, você buscar a fonte disso é a melhor maneira de você quebrar esses padrões que o Enio falou. Né? Gostei, hein? Falou um negócio hoje, hein? Tá inspirado, hein? Isso tudo foi por causa do curso que tá vindo na sexta-feira? Sexta-feira tem um mini curso de 2 horas. Entra lá no nosso site lá e faz a inscrição. É um mini curso de 2 horas onde você vai ter algumas habilidades, algumas técnicas para você aplicar no seu dia a dia. Lá no nosso site, www.eniocarvalho.com.br, você pode fazer, a gente dá o nome lá de mini curso, você pode fazer esse curso. Tem lá na página, está escrito, lá no canto superior direito, mini curso, você pode fazer inscrição. Então, a gente tem algumas coisas, algumas, não sei, isso aí você vai ter lá. É um curso, é um mini curso. O valor do mini curso que o Léo está pedindo para eu falar, ele custa R$20. E ele gosta de fazer comparação, o que significa R$20 e tal. Custa R$20 só. Ele não é barato nem caro. Ele vai se tornar caríssimo se você for lá e fizer o curso e não aproveitar nada. E ele vai se tornar baratíssimo se você aprender técnicas e se tornar uma pessoa melhor do que você é hoje. E você as coisas boas que você já faz, você vai aprender a fazer melhor. E as que você não sabe, você vai aprender. A gente está terminando já essa live, hoje termina mais cedo, porque só eu que falei. Ainda não. Aí eu vou pedir para você, ainda não. E ele coloca. Tá, então o que eu faço aqui agora? É isso que eu ia falar. Eu ia falar, mas você não deixou eu fazer o link. Não, o que você falou, estamos terminando. Eu falei, não termina ainda não. Pera lá, ué, que negócio é esse, gente? Oi? Ah, tá, me desculpa, mais uma vez. Então, estamos terminando, e aí, continue. E aí, como a gente está nesses sites, esses sites, existe um negócio lá que chama compartilhar. O Léo fica brincando lá. Então, uma live dessa, se você gostou, você compartilha. Se estiver lá no YouTube, dá o sininho, porque todas as vezes que a gente fizer uma outra, você vai ser avisado, tal, mas compartilhe. E aí, eu costumo brincar, o Léo se tornou fã dessa brincadeira. É o seguinte, se você gostou do tempo que você dedicou para ouvir essa live, compartilhe. Compartilhe com seus contatos, com seus amigos. Se você não gostou, compartilhe com seus inimigos, mas compartilhe também, tá bom? É isso que a gente solicita. Compartilhe. Entra lá no nosso site, coloca algumas perguntas, algumas dúvidas. A gente tem os cursos, olha, está saindo agora, se você for lá olhar a nossa agenda, lá tem um mini curso agora para sexta-feira, tem um curso do Sindiscom a semana que vem, depois 7 de setembro. Sim. E depois tem um outro curso básico na última semana de setembro. Você pode participar, pode olhar, tem lá nosso telefone, WhatsApp, e-mail ou no próprio site, a gente fica à sua inteira disposição. Mas o mais importante é que, outra frase do Henry Ford, eu também gosto muito de usar, se você acha que pode ou acha que não pode, em ambos os casos você está absolutamente certo. Então, mensagem, visite o nosso site, eniocarvalho.com.br. Segundo, compartilhe, tá bom? Léo, é com você. Vamos lá.
Bem, então, se vocês querem saber mais sobre neuroassociação, né, quiserem ver mais sobre esse assunto, vai no site www.leonardobotelhoestrela.com.br. Lá tem todas as minhas redes sociais, tá? E lá você pode saber, inclusive, o trabalho que eu faço, né? Que eu sou mais voltado para empresas, para atendimento pessoal, né? Que é chamado de mentoria, tá? Então, o N é para a área de cursos, né? Então, procurem lá que vocês vão saber. E só deixar uma última coisa aqui, né? Porque é o seguinte, às vezes as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Nós temos, surgiu um papo entre nós dois de fazermos um podcast diferente, tá? Como é que é esse podcast? É um podcast que ninguém nunca viu. Eu, pelo menos, já estou há um bom tempo vendo podcast dos outros e até agora eu não vi. Primeira coisa do podcast, tá? Ele não é em só uma página. Ele é na minha página, na página do Enio, no Facebook meu, no Facebook dele, no YouTube meu, no YouTube dele. Ou seja, cada vez a gente vai fazendo um. Cada vez um comanda. Entendeu? E nós não pré-determinamos. Podcast de amanhã vai ser sobre a ciência natural das coisas. Não. Né? A gente pega um determinado assunto que vem na cabeça, às vezes até uma conversa antes. Né? A de ontem foi verdade, né? Verdade, não é verdade? Então, a gente pega esse assunto e se você perdeu algum desses podcasts, achou legal, Ontem foi nada. O tiozinho do podcast é legal. Não, nada não. Vai lá, assista para você saber o que é isso. Assista, vai lá no podcast, no outro podcast, você vai saber por que ele está falando isso, foi nada. Lá você vai assistir e vai descobrir o que é isso, por que não foi nada. Então, essa é a ideia de fazer os dois canais. Nós somos companheiros, amigos, colegas de profissão, entendeu? Nós já estamos há um bom tempo nessa área e estamos fazendo essa ideia nova de fazer um podcast. E se às vezes você quer alguma coisa, quer que a gente fale, o que esses tiozinhos do podcast aí sabe? Vamos fazer uma pergunta para eles? A gente faz, manda a pergunta aqui, né? Deixa seu comentário, né? Gostei, não gostei. Inclusive as pessoas que deixam comentário, a gente agradece em todos os vídeos, né? E eu peço a vocês realmente que curtem, que compartilhem, que assinem as notificações, porque isso é muito, mas muito importante para a gente, entendeu? Faz uma diferença muito grande para os nossos dois canais. É muito fácil achar. Enio Carvalho Instrutor, você acha. E Leonardo Botelho Estrela, você acha em qualquer lugar. Vai lá, curte, compartilhe, né? De novo, compartilhe, tá? E vocês vão experimentar o que é essa história desse nosso cast, tá? Então, Enio, muito obrigado por ter mandado hoje bem pra caramba, tá? O computador ainda tá travado, eu estou sem internet ainda, não sei o que eu vou fazer, tá? E valeu mesmo, só tenho a agradecer para você mais uma vez, mais um podcast realizado com sucesso, nosso terceiro podcast, hein, Enio? Estamos ficando bom nisso.